Voltamos com a notícia de frente. Agora a gente vai ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer aqui informações para a gente sobre o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde sobre os dados da Covid em Mato Grosso. João, é com você. Oi, Nayara. O estado do Mato Grosso recebeu antes de falar dos números, claro, da Covid-19, os números absolutos aqui no estado, a gente fala da chegada de mais vacinas, o que sempre é uma ótima notícia, né? O estado recebeu nessa madrugada, pouco depois da 1 da manhã, mais 17.550 doses da Pfizer. Inclusive, a gente tem imagem, a gente recebeu agora cedinho da Secretaria Estadual de Saúde, a gente vai rodar aqui para você ver essas imagens, né, que registraram a chegada dessas doses. Repito, 17.550 mais doses aí, novas doses da Pfizer. Diferentemente das anteriores que chegaram aqui no estado, das vacinas da Pfizer, chegaram um pouco mais de 7 mil doses. Essas ficaram aqui na capital, aqui em Cuiabá. Diferentemente disso, essas 17.550, elas serão distribuídas a outros municípios. Inclusive, isso foi até motivo de reivindicação de outras cidades aqui, mas já havia uma determinação do Ministério da Saúde que essas doses da Pfizer, elas ficariam nesse primeiro momento nas capitais por conta de armazenamento. Só que dessa vez foi autorizada, portanto, a distribuição para outros municípios. Agora, com a chegada, esses imunizantes, eles serão levados, já foram levados, aliás, para a Secretaria Estadual. Lá vai ser feita, então, a conferência da quantidade, serão catalogadas essas doses, esses imunizantes, depois acondicionadas certinho ali em caixas térmicas. Aí sim serão feitas as distribuições e também as retiradas desses municípios. Claro que essas 17.550 elas serão rateadas para esses 141 municípios. Só lembrando aqui, vale lembrar que essa vacina da Pfizer, ela tem um prazo de aplicação para a segunda dose de 12 semanas. Então, diferente das outras, 12 semanas aí é o prazo para receber a segunda dose da vacina da Pfizer, desse imunizante. Agora sim, eu falo dos números totais da Covid-19, que nas últimas 24 horas o estado registrou mais 68 óbitos. A gente falou ontem de 29 mortes, mas só lembrando que essas 29, elas foram contabilizadas no final de semana, elas foram divulgadas no domingo, e essas 68 mortes ontem. Claro que alguns municípios no final de semana, eles acabam não passando o relatório. Isso acaba sendo contabilizado, portanto, na segunda-feira, e o número divulgado no finalzinho do dia de ontem, e a gente fala hoje para você, então, portanto, 68 novos óbitos, mortes registradas nas últimas 24 horas aqui no estado. Agora na tela para você os números absolutos, os números totais do coronavírus aqui no Mato Grosso. Os casos confirmados, 374.460. Mortes registradas até o momento, 10.217. Pacientes recuperados da Covid-19, 354.728. Internados ainda nos hospitais, nos leitos, 1.483. Em isolamento, 7.975. Eu falei de ocupação de leitos. Olha só, a ocupação de leitos de UTI da rede pública está diminuindo cada vez mais, o que é uma ótima notícia, mas isso não significa que devemos relaxar, né, nas medidas de prevenção. Nesse momento, 77,26% é a ocupação de leitos de UTI, de enfermaria, 37%, que continue assim, que todo mundo continue tomando todos os cuidados de prevenção, distanciamento e isolamento social. É claro que vocês aí na bancada, Nayara, Lúcio e também Haroldo, vocês vão comentar a chegada dessas vacinas, novas doses da Pfizer, também os números absolutos. Para finalizar, quero pedir para o Valdeir Moraes e também para o Tarcísio mostrarem aqui para mim, no finalzinho dessa minha entrada, para me despedir, o trânsito, está mostrando o trânsito agora, abriu o programa falando sobre isso, né, Nayara?
do trânsito nessa manhã de terça-feira aqui na capital. Estamos na Avenida da Prainha, bem esquina com a Isaac Póvoas. O trânsito começa a se intensificar nesse momento aqui, ó, nos dois sentidos, tanto aqui da Isaac Póvoa como também lá da Avenida das Prainha, lá da Avenida da Prainha. E tem muita gente já chegando aqui, né, utilizando o transporte público, chegando no trabalho, indo embora para casa. Movimento intenso nessa região central aqui da cidade. Volto com você, Nayara. Certo, João, obrigada pelas suas informações. E falando de Covid, daqui a pouquinho a gente traz mais informações do trânsito para você que já sai daqui a pouco para trabalhar, já está se preparando para ir trabalhar. Região central, então aí o João trouxe as informações já movimentadas. Vamos falar sobre a CPI da Covid. As atenções do governo essa semana se voltaram para os novos depoimentos da CPI da pandemia. O presidente Bolsonaro criticou no final de semana, o trabalho dos senadores que participaram da CPI. Confira na reportagem. A avaliação no Palácio do Planalto de que a CPI da pandemia não tem potencial para um desdobramento grave, como o impeachment de Jair Bolsonaro, a percepção é que as investigações causam desgaste político. Os próximos depoimentos são aguardados com certa apreensão. Esta semana será ouvido o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. No fim de semana, o presidente fez críticas à CPI. Que a CPI estão deixando, só se fala em cloroquina. Mas o cara que é contra não dá alternativa. Um dia após participar de passeio com centenas de motocicletas, Jair Bolsonaro falou a apoiadores que estuda isentar motos de pagar pedágio a partir das novas concessões de rodovias. Tem contratos antigos. Sim. Que eu não posso passar por cima. Perfeito. Já acertei com o Tarcísio, botar nas futuras concessões ali, a gente tira a moto fora. Durante todo o dia, o presidente ficou em agendas internas no Palácio do Planalto. Bolsonaro não comentou a existência de uma suposta verba distribuída a parlamentares a partir de um orçamento secreto, totalizando 3 bilhões de reais. Uma parte desses recursos teria sido usada na compra de equipamentos agrícolas, por indicação de deputados e senadores. Em nota, o Ministério de Desenvolvimento Regional repudiou as acusações. A pasta lembra que a lei orçamentária é a principal proposta feita pelo Congresso, possui ampla divulgação e os parlamentares podem indicar recursos por meio de emendas de iniciativa do relator. Agora há pouco, Bolsonaro comentou sobre a falta de chuva no país. Nós estamos com um problema sério pela frente, eletricidade. Você vai ter dor de cabeça. Não chove, quer dizer, é a maior crise que se tem notícia hoje, né? Demos mais um azar, né? Bom, querem comentar um pouquinho sobre isso? Ontem, foi seu destaque ontem. Foi meu destaque né? ontem, eu já deixei bem claro, mostrei aqui quem são os senadores. Veja bem, eu não sou contra a CPI da Covid, eu acho que se existem dúvidas por conta de crimes de responsabilidade cometidos pelo governo federal ou por governos estaduais, por governadores e prefeitos, eu não sou contra a CPI da Covid. Eu sou contra você colocar na CPI da Covid um presidente que está ligado a um desvio de 260 milhões de reais e um bom número de senadores que têm um lastro de corrupção passiva, ativa, né, de crimes cometidos contra o erário público, contra a sociedade brasileira. Você montar uma CPI desta envergadura, né, com esta importância, com pessoas que não têm o mínimo de moralidade, não têm moral para realmente apurar o que é verdadeiro nessa história toda, realmente, desta forma, eu sou contra. E não acredito que a sociedade depositará, sobretudo, credibilidade em qualquer resultado de uma CPI como essa. Exatamente desta forma que eu penso. Agora, e no finalzinho da fala dele, ele fala sobre a questão da crise energética, né, por conta da falta de chuva, aquela história toda. Isso aí nós já falamos e debatemos aqui por várias vezes. Se o Brasil não alterar a sua política energética de forma consistente, né, buscando outras alternativas de energia renovável, ficará sempre dependente e não haverá um desenvolvimento econômico esperado por conta exatamente dessa energia tão cara que nós temos no país. É isso. E o problema aí do Palácio do Planalto com essa CPI da Covid é preciso também reconhecer, é preciso colocar o outro lado, né? O governo está emparedado pela CPI da Covid, né? Basta a gente ver aí a preocupação, quase desespero, né? Com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, marcado para o próximo dia 19, né? Aí tem informação da CNN aqui de que Pazuello
foi recebido, antes daquele passeio com os motociclistas, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é isso? No dia seguinte, o ministro lá, o ministro Onyx Lorenzoni, que foi escalado lá como comandante da tropa de choque para atuar lá na Covid, foi lá para conversar com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Estão até avaliando, aí foi divulgado de que uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o ex-ministro compareça ao depoimento da CPI, não na condição de testemunha, e sim na condição de investigado. Por quê? Na condição de testemunha, ele não pode mentir, né? Ele não pode mentir, e esse é um risco gravíssimo que ele corre, né? De não poder mentir no depoimento lá da CPI da Covid. Se ele fizer isso, ele pode enfrentar um problema gravíssimo, hein? Mas grave, não é pouco não, muito grave. E aí, na condição de investigado, ele pode mentir, né? Pode faltar com a verdade, pode se recusar a responder alguma pergunta. Então, tem esse outro lado também, né? Tem esse lado aí de que os integrantes lá da CPI, né, vários deles têm uma extensa capivara. Isso é um lado, tem que colocar isso aqui. Agora, tem de outro lado o comportamento do governo federal em relação à pandemia, né? Tem todo o negacionismo que o Brasil inteiro assistiu, o Brasil inteirinho assistiu, né? Ou seja, corriam atrás da cloroquina e viravam as costas para a vacina. Vão ter que responder por isso, sim. Por quê? Porque nós temos mais de 420 mil mortes aqui no país. Então é o seguinte, vão ter que responder por isso, né? Ficar aí defendendo, receitando a cloroquina, né? Sem eficácia comprovada, né? E aí é o seguinte, aí a vacina é que tem que resolver. Quer dizer, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele falou isso com todas as letras, lá na CPI da pandemia. Olha, o que vai resolver o problema é a vacina. Nós temos que imunizar toda a população. Então, o que aconteceu lá atrás precisa sim ficar explicado. E muito bem explicado. Tá bom, não tem ninguém que foi responsável, não teve negacionismo, ótimo, ótimo, espetacular. Agora, se tem gente com culpa no cartório, tem que pagar pelos erros que cometeu, né? Essa é a verdade. Quer falar? Não, eu acho que, olha, Lúcio, eu vou dizer com todo respeito a você, mas eu acho que você tem que mudar o lado do disco. Esse disco seu só tem um lado. Você só fala o mesmo discurso, a mesma narrativa. Vira o disco, apresenta uma outra opção, apresenta uma outra análise, apresenta uma outra solução. Se existem problemas por parte do governo federal, troca o disco. Né? Vem com uma outra narrativa, você sempre vem com a mesma narrativa, porque falta vacina, porque negacionismo. Ninguém aguenta mais ouvir isso. Quer dizer, você não dá solução, você apenas aponta problema e não consegue achar nada, absolutamente nada de positivo no governo federal. Isso é problema. Isso é problema. Eu só sabe, então, você desculpa, mas eu não consigo enxergar. Eu só me recuso a cumprir o papel que você cumpre aqui, né? Eu me recuso a cumprir esse papel, tá? Na condição de jornalista, né? Eu tenho como missão o seguinte, a gente tem que destacar os pontos positivos, né? E o seguinte, apontar os negativos, mas eu me recuso a cumprir o papel aqui de passar pano, né? Porque é o que você faz todo santo dia, quer dizer, se o negacionismo, o que está sendo sendo investigado pela CPI da Covid, eu me recuso a ser um vassalo, entendeu? Eu me recuso a ser um vassalo. Eu me recuso a ser um vassalo, eu não vou ser um vassalo, né? Eu vou manter a minha posição crítica, defendendo aquilo que eu acredito, né? Agora, você não vai colocar palavras na minha boca. E eu não estou aqui para dar solução nenhuma. A minha função não é essa. Quem tem que dar solução é o gestor. Quem tem que dar solução é o Poder Executivo. Quem tem que ir atrás da vacina e não debochar da vacina é o Poder Executivo. Isso é o que deveria ter sido feito. Eu não tenho porquê da solução. Essa não é a minha função. Agora, eu vou exercer, enquanto jornalista, o meu papel crítico e me nego a ficar passando pano
para determinadas coisas, como você faz aqui rotineiramente. Então, isso eu me recuso. Eu acho que não. Essa é uma interpretação dele com relação ao meu posicionamento. Eu acho que eu faço com a maior justiça possível, sempre procurando a verdade, né? E com a maior imparcialidade possível dentro das minhas análises. Tanto é que, ora, eu critico o governo federal, critico o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, ora eu elogio, né? Mas eu tento tratar com a verdade. Eu não tenho nenhuma inclinação para lado nenhum. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é muito... não tenho mesmo. Não tenho, né? Beleza. Parece até que as pessoas vão acreditar nisso. Mas tá bom, tudo bem. Terminaram aí os argumentos. Acabou de carimbar uma fake news. Vamos para o seu destaque, Haroldo. Vamos para o meu destaque. Olha, eu vou falar sobre a questão da reabertura da economia. O mundo todo vacinando, né? Quer dizer, o mundo todo não, em parte, boa parte do mundo, infelizmente ainda, 130 países não têm vacina. Então, os países mais ricos têm vacina, estão vacinando, e o resultado da vacina, ele é muito positivo, mas ainda com muitas dúvidas. O mundo não sabe exatamente quando é que nós retornaremos de forma tranquila, com uma certa normalidade, inclusive com aglomerações mesmo autorizadas, vamos dizer assim, com shows, aquela coisa toda que nós conhecíamos e já tínhamos há muitos anos durante toda a nossa história, né? A humanidade sentiu um baque muito grande por conta desta pandemia e vem sentindo ainda. As vacinas são eficientes, mas atingiram sobretudo a economia e não se tem, de certa forma, uma data específica. Nem a Europa sabe disso, nem os Estados Unidos sabe disso, apenas especulações. Falando em especulações, existe uma empresa chamada Joint Venture BB, UBS BB, que é uma empresa importante que faz análise de projeções na economia e fez uma projeção para o Brasil. A projeção para o Brasil, se nós já tivéssemos vacinado, mas infelizmente não vacinamos por uma série de fatores, né, que inclusive falta vacina no mundo todo, não é só aqui, né, as pessoas acima de 30 anos nós já teríamos uma situação infinitamente melhor e poderíamos, sobretudo, já ter a economia muito mais aquecida do que nós temos hoje. O Brasil retoma a sua economia, existe uma projeção de crescimento para esse ano de 5,2% de crescimento para 2021. O Brasil não perdeu muito, mas não perdeu muito comparado com outros países com relação à sua economia. Houve, inclusive, um crescimento, apesar de você ter aí um investimento gigantesco por conta do auxílio emergencial, que realmente causou um rombo gigante no governo federal e deixou, sobretudo, os governos estaduais e municipais mais ricos, né, até porque conseguiram sanar as suas contas e esses desvios todos a Polícia Federal vai buscar, eu não tenho dúvida disso, mas o que importa é que realmente o que essa empresa apresenta é que o Brasil, dentro da sua configuração, né, dentro dos seus moldes demográficos, né, com 56% da sua população vacinada, nós podemos voltar a uma certa normalidade. 56%. Quando é que nós vamos chegar nisso, professor? Provavelmente lá para o mês de setembro e outubro ainda deste ano, segundo o Ministério da Saúde. É uma projeção importante? Claro que é. A imunidade de rebanho, ela é prevista sempre com 70%. Mas no Brasil, da forma com que o Brasil vem vacinando, há possibilidade sim de nós conseguirmos essa imunidade de rebanho de 56% lá para o mês de setembro, onde todos os idosos, todas as pessoas do grupo de risco, todas as pessoas com comorbidades estarão vacinadas, o que é simplesmente um espetáculo, muito bom. Lá em setembro e outubro também já teremos vacina brasileira, por conta da fabricação da vacina pelo Butantan e pela Fiocruz, com insumo brasileiro, né? O Brasil vai ter o seu próprio insumo e vai começar a fabricar vacinas e vai começar também, segundo o Ministério da Saúde, até mesmo poder exportar vacina brasileira, o que é uma situação extremamente favorável. Essas são as projeções, né? E no sentido de retomada da economia, o próprio governo federal tem algumas medidas já, umas cartas na manga para poder fazer com que a economia possa voltar a crescer dentro daquilo que o ministro Paulo Guedes acredita que seja algo sustentável, né? Que seja bom para o país. Primeiro, a reforma administrativa e tributária, que deve acontecer até o final do ano, né? A nova lei de falências, né? Também será um ponto tratado pelo governo federal. Tá? As privatizações das empresas estatais, a retomada da agenda positiva por conta
do ministro Paulo Guedes, né? E a atração de investimentos na área de infraestrutura. Quando eu falo atração de investimentos na área de infraestrutura, eu chamo a atenção, inclusive, das pessoas para conhecerem um pouquinho mais desse projeto, dessa união, desse fórum, né? Criado, chamado ProSul, que ele foi criado no dia 22 de março de 2019, lá em Santiago do Chile, que envolve a Argentina, Guiana, o Paraguai, o Peru, o Chile, a Colômbia, no sentido de promoção e desenvolvimento da economia da América do Sul. É um projeto ousado, muito bem construído, que o governo federal quer colocar em prática, quer fazer com que essa união, né, essa união entre países possa, sobretudo, pensar a América do Sul de uma forma que a América do Sul seja referência mundial em economia. Isso, até o momento, nenhum outro governo tinha pensado dessa forma ou com estes moldes. E o governo federal agora pensa em colocar em prática exatamente todas essas ações para que nós possamos sair dessa situação difícil que o empresariado brasileiro passa, principalmente as indústrias, que, segundo a própria Joint Venture, 10 anos para nós recuperarmos as indústrias, né? O que as indústrias perderam. Comércio, 3, 4 anos. Então, teremos ainda muitas perdas nos próximos anos, mas se, de certa forma, não tenhamos aí mais uma onda, terceira onda, novas variantes da pandemia, né? Realmente as coisas podem acontecer aos moldes do que o governo federal prevê. E a gente, como um entusiasta, de certa forma, daquilo que possa ser positivo para a sociedade como um todo, a gente precisa acreditar que realmente o Brasil pode melhorar. Só assim a gente vai fazer com que esse país cresça, né? E não ficar com negativismo, ficar com um pensamento positivo ou trazendo notícias ruins, né? Com ceticismo severo. O ceticismo severo não leva a lugar nenhum. O que leva ao crescimento realmente é o entusiasmo, é acreditar que realmente o país possa, de uma forma unida, tanto direita como esquerda como centrão, possa sair do fundo do poço. E somando com esse pensamento, é que eu acho que realmente a economia brasileira pode sim melhorar muito até o final do ano. É claro que o governo federal não pode ser culpado pela pandemia, né? Não é culpa do governo federal. Agora, o que se questiona é a forma como o governo federal decidiu enfrentar esta pandemia. E depois aí deste mundo, deste futuro, né? Que bom que fosse assim, viu? Que bom que fosse só assim, mas tem também uma outra leitura, né? Uma outra leitura, não minha, né? Tem uma leitura aqui, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, né? Sobre uma previsão aí do PIB, né? De uma queda aí de 5,3%. E tem uma outra previsão aqui, mais negativa ainda, né? Além do PIB, né? Isso daqui é o seguinte, uma é do Fundo Monetário Internacional e essa outra aqui do desemprego é da Fundação Getúlio Vargas, né? Aí a informação aqui é a seguinte, mas não é só do PIB que se espera um recorde negativo. A taxa de desemprego pode chegar a 18,7% no país, ante os atuais 12,2% ao final deste ano, na estimativa da Fundação Getúlio Vargas. Seria a maior desde os anos 1980, quando começou a pesquisa, né? Segundo aí a coordenadora do Boletim Macroeconômico do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, a Silvia Matos. Então, só para poder colocar um outro lado dessa questão. Tem aí esse otimismo exacerbado que foi colocado agora há pouco, né? E tem também esta preocupação, né, dos economistas com o que pode acontecer pós-pandemia. É isso, então, são os dois lados de uma mesma questão e é esse o papel que o jornalismo deve cumprir. Nem só criticar, nem só bater e também nem só passar o pano. Esta é a nossa missão. Certo, olha, temos algumas participações aqui antes do intervalo, ainda temos 2 minutinhos aqui. Bom dia, Nayara. Pede para o Lúcio falar algum ponto que ele considera positivo no governo federal. É o Pedro, do Cristo Rei. Lúcio. O ponto que, por exemplo, que sempre foi positivo, né? Sempre foi positivo, é do combate à corrupção, né? Quer dizer, todo mundo votou em Bolsonaro porque não queria mais a roubalheira do PT e dos sócios do PT, mas hoje está lá.
o pessoal do Centrão, né? O pessoal do Centrão, que eram os mesmos apoiadores do ex-presidente Lula. E agora estão falando aí de um orçamento secreto de 3 bilhões e 500 milhões de reais para atender as emendas da turma do Centrão, que teriam comprado tratores, né? Teriam comprado tratores parlamentares usando lá as emendas para atender suas bases eleitorais com um sobrepreço, em alguns casos, de 260% em relação àquilo que estava definido dentro dos próprios estudos do governo nesse quesito do preço. Então, este foi o discurso com que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, não é isso? Então, esse daí é um ponto positivo, ou seja, não pode ter corrupção, porque foi como a forma que ele usou para convencer os eleitores a votarem nele. Então, esse é um ponto positivo. Certo, temos mais participações, mas a gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Agora 7h09, a gente já volta.